Graças a Deus, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da nossa TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Esse é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a gente. Estamos juntos numa jornada pelo livro do profeta Isaías. Bom, tema desse trimestre: Assim diz o Senhor, mensagens de alerta e esperança no livro do profeta Isaías. Fique com a gente, por gentileza, olha, compartilhe o link, você está aí com a gente, tem o link, compartilhe. Coloque esse link lá no seu Facebook, coloque no seu Instagram, compartilhe o link com todos os grupos do seu WhatsApp e peça para que os irmãos possam replicar os links para todos os conhecidos, tá bom? Vamos pulverizar todo o nosso Rio Grande do Sul com o link da nossa TV Promessa RS. Deixa também o seu like aqui no nosso programa. Ó, deixa lá o seu joinha, pode ser? E depois disso, se inscreva no nosso canal TV Promessa RS. Muitíssimo obrigado, bom ter vocês aqui com a gente. Estamos de volta para o estudo de mais uma lição bíblica e hoje a lição de número 4 e teremos o privilégio hoje novamente a colaboração do pastor Marcos, que já esteve com a gente aqui no primeiro estudo. O pastor Marcos, ele congrega aqui na Promessa, Gravataí 65. Na primeira lição desta série, o pastor esteve com a gente 3 semanas atrás e hoje está de volta aqui com a gente para colaborar mais uma vez agora para a lição de número 4, né, pastor Marcos? Seja muito bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Obrigado por sua ajuda aqui na ministração da nossa lição bíblica aqui, Escola Bíblica do Sul. Muitíssimo obrigado, pastor Marcos, por gentileza, fique à vontade para a sua saudação. Muito bem, eu agradeço uma vez mais ao pastor pela oportunidade de estarmos uma vez mais reunidos aqui nessa oportunidade da nossa Escola Bíblica, reunidos aqui com os irmãos, com você aí de casa, para falarmos um pouco mais da palavra do Senhor e aprendermos juntos sobre essa palavra que ela é tão poderosa e maravilhosa e transforma nossas vidas. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre a lição número 4, que é maravilhoso, é Emanuel, Deus conosco. É uma oportunidade novamente maravilhosa e podemos estar falando sobre esses assuntos aqui nesse livro tão maravilhoso, tão especial, que é o livro do profeta Isaías. Verdade, pastor Marcos, o livro de Isaías é surpreendente, né? E hoje nós vamos falar sobre Emanuel, Deus conosco, né? Eu lembro que quando nós estivemos aqui iniciando esta jornada na nossa Escola Bíblica do Sul, a gente falava sobre o privilégio de estudar o profeta Isaías, né? De lá para cá, tanto na primeira lição, quanto nas lições que nós já estudamos nas quintas-feiras passadas, foi muito ensinamento, meu irmão. E hoje nós temos a graça de falar sobre um tema que é excepcional, né? Excepcional. É um privilégio falar sobre o capítulo que trata sobre Emanuel. Na quinta-feira passada, nós vimos sobre aquela questão da visão de Isaías, né? Deus exaltado. Falamos, aprendendo bastante tanto sobre a visão dele, do Deus exaltado, quanto o comissionamento dele, como ele foi chamado, como ele se colocou à disposição, né, para pregar o Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre ali Isaías, do 7 até o 12, esse trecho que fala sobre o Emanuel, que é muito conhecido, né? E eu acho que aqui precisaria de algumas quintas-feiras, né? Para que pudéssemos extrair tanta coisa boa que tem aqui, tanto ensinamento que tem muito a ver com a gente, né? Emanuel, professor Marcos, bom tê-lo aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Então vamos lá, por gentileza, fique à vontade aí para falar um pouquinho aqui sobre a introdução, nos ajudar aqui a começar a entrar de cabeça aqui no assunto dos capítulos 7 a 12 de Isaías sobre Emanuel. Maravilha, professor. Então, a lição dessa semana, ela vai nos apresentar, né,
ou nos dar a continuidade exatamente do ponto de onde estávamos na semana passada. Quando nós estávamos ali estudando a deslumbrante visão de Isaías, vendo o Senhor exaltado, o Senhor glorificado, e também teve o seu comissionamento como o profeta, aquela pessoa que seria responsável por levar a mensagem de Deus adiante, levar a mensagem do Senhor para um povo que não era fácil, era um povo que estava já com o seu coração endurecido, com o seu coração distanciado de Deus. E nesse estudo que nós vamos estar vendo aqui, entre os capítulos 7 até o capítulo de número 12, nós vamos encontrar novamente esse povo, que além de ser pecador, um povo que além de estar rejeitando Deus, ele era um povo teimoso, era um povo que era difícil de convencê-los, difícil de fazer entender a mensagem salvadora, e era um povo que estava entregue em seus pecados, estava rejeitando Deus, Deus estava pronto para abraçá-los, se eles assim se arrependessem, mas também era um povo que estava receoso, estava acuado, porque estava sendo cercado por seus inimigos. Então eles tinham todas as condições, haviam todas as indicações para que eles se voltassem a Deus. Porque, além de estarem entregues seus pecados, se arrependesse, Deus já havia dito várias vezes que estava pronto para recebê-los, e estavam sendo ameaçados por seus inimigos, por seus adversários. Não existe outra oportunidade melhor do que essa para se voltar a Deus. Estou com medo, estou com receio, sou pecador, e Deus do outro lado falando, se você é pecador, se você está com medo, venham para mim. Venham que eu vou lhes auxiliar, vou lhes resgatar, vou lhes salvar, não deixarei que vocês sejam destruídos. E aí nós vemos esse contexto, mas Isaías com a palavra de encorajamento, dizendo, vocês têm que confiar, têm que crer, têm que se arrepender diante do Senhor. E aí, este é o contexto que nós vamos analisar. Entre aqui os capítulos 7 e o capítulo 12, a gente vai discorrer um pouquinho sobre essas histórias. É isso que nós vamos falar sobre o Deus conosco nesse estudo. Legal, né? A gente sabe que daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas aplicações, né? Eu vou pedir bondosamente que no final, né, você nos ajude nisso. Mas é interessante, né? Porque, assim, toda esta parte, capítulo 7, 8 até o 12, todo esse contexto, né? É interessante como Deus diz assim, ó, eu estou à sua disposição, né? Mas o povo perdeu, né, aquela sensibilidade espiritual, aquela leitura espiritual. E é interessante, pastor Marcos, que eu penso sempre assim, ó, quando nós estamos na presença de Deus, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais a gente vira essa dependência. A gente sabe que teremos ajudas. Mas quando a gente olha para ele, os obstáculos são mais simples, são mais fáceis, nós estamos com ele, né? Mas Deus, como você disse, estava se colocando à disposição. Mas eles não confiam no poder de Deus. Eles confiam na guerra, eles confiam no arco, eles confiam nos cavalos, nos exércitos. Um acaba confiando no outro, né? E, como diz aqui, esses capítulos aqui do 7 ao 12, né? Isaías vai dizer quem eles não deveriam temer e em quem eles deveriam confiar. Era simples, né? Era só não temer os inimigos. Confiar em Deus, a receita estava pronta. Estava pronta, né? Deus ele é tão bondoso que em toda a história bíblica, não só aqui em Isaías, nós vemos sempre o cenário político, o cenário civil, o cenário religioso, moral da nação. Nós vemos esse contexto e nós vemos Deus sinalizando, olha, se vocês continuarem por esse caminho, vocês serão destruídos, vocês vão estar perdidos, mas em contrapartida, se vocês se voltarem para mim, eu tenho a redenção.
E Deus ele é tão maravilhoso, só que ele sempre lhe dá as duas alternativas, né? Ou nós escolhemos a vida para que vivamos, ou então escolhemos a morte. E a lição ela vai nos conduzindo por esse caminho, né? Deus mostrando todo o cenário, todo o contexto, mas a lição ela vai sinalizar que o povo ele é teimoso, como se não quisessem ouvir a voz do Senhor. Verdade. E estamos falando de um período de muitas guerras, né? Em que o povo é constantemente desafiado a confiar em Deus, a buscar salvação em Deus, proteção em Deus, e não confiar nos exércitos, um exército confiando no outro, né? E aqui nós estamos diante de um cenário em que novamente está lá Judá, Jerusalém, Judá, está sendo acuado pelos seus inimigos. A primeira pergunta é: qual foi a reação do rei? O que o profeta Isaías, da parte de Deus, tinha para falar com o rei? E como que ele reage diante desta mensagem? Certo. Então, primeiramente, o que acontece aqui? Essa pessoa, Acaz, que a lição ela vai nos dizer, e a palavra do Senhor, Uzias, Acaz. Quem é essa pessoa? Essa figura, ele é nada mais, nada menos, né, do que neto do rei Uzias. Então, ele, muito jovem, ele se torna o governante de Judá, e durante mais ou menos ali um período de 10 anos, vai acontecer algumas coisas, ele realmente não faz nada de bom diante do Senhor. E a palavra de Deus ela vai nos dizer que não fez o que era reto diante do Senhor. E quando nós nos desviamos da palavra do Senhor, as consequências vêm. E aí Deus manda Isaías falar com ele. E vai apresentar algumas coisas para ele, e vai dizendo: olha, Isaías, chega diante de Acaz, e ele vai falar: olha, vocês não devem temer o inimigo. Vocês não devem temer a estas nações que estão se levantando. A confiança de vocês não deve estar na sua própria força. A confiança de vocês não deve estar no poderio militar ou nos recursos que têm. Mas a confiança que vocês devem apresentar, ela é direcionada ao Senhor. Vocês devem confiar no Senhor, porque Ele é suficientemente poderoso para livrar dessa situação que estava acontecendo. Porque Síria e Israel, eles estavam se unindo para pelejar. E aí, de um ponto de vista humano, realmente a situação estava muito complicada. Muito complicada, porque não haveria como eles superar militarmente essa batalha. E aí Deus manda Isaías levar uma mensagem de advertência para eles não temerem o inimigo e de esperança, para que eles direcionassem os seus olhos para o Senhor, que Ele poderia vir ao resgate dessa nação. Senhor Marcos, nessa sua explicação eu fico pensando, né? Você faz uma informação importante, né? Porque Acaz, ele sendo neto de Uzias, então tem Uzias, aí tem Jotão e tem Acaz, ele é neto. Durante todo esse período está lá Isaías administrando o povo. Interessante que entra rei, sai rei, e o povo continua no mesmo caminho, continua na sua incredulidade, na sua insensibilidade espiritual. Nós começamos desde o início falando de reis e reis. É interessante que me lembro que lá na primeira vinda sua aqui, na primeira lição, você falou sobre as décadas, né, em que Isaías estava ali, exercendo o seu ministério. Durante décadas, 40 anos.
Aí entra um rei, sai rei, vai Uzias, vai Jotão, vai Acais, tá lá o profeta. Mas esse povo não se converte, esse povo não atenta, né? Aí agora aqui, porque esse povo, ele está duro, eu fico pensando, agora lá vai Deus usar as outras nações para servir, né? De castigo para eles. Aí é interessante aqui também essa informação que você passa para a gente aqui hoje. Porque a união agora aqui, que vai esquematizar a guerra contra Judá, é a Síria e Israel. Bom, da Síria, tudo bem, a gente pode esperar a Síria, Egito e tal, porque não tem muito a ver com o próprio reino de Judá, justamente, né? Mas faz uma aliança agora com Israel, com o reino do norte, né? Que são os seus co-irmãos, né? Não é? Aí este aqui, co-irmãos, né? Tem toda uma história ali juntos, né? Aí se une com a Síria para guerrear contra Judá. O reino do norte, em associação com a Síria para guerrear contra o reino do sul, que é Judá. E olha que interessante, o reino Judá, o reino judeus, o reino Judá, que se nós temos alguma coisa dentro da nação de Israel hoje, é por causa de Judá, né? Porque a gente tem visto aqui sobre a questão do cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, essa questão toda, né? Mas mesmo assim esse povo de Judá, ao invés de buscar o Senhor, eles vão recorrer à Síria, né? A Síria, que a capital é Nínive, aquela coisa toda de Jonas lá, aqueles inimigos, né? De longa data, ao invés de se submeter, buscar a presença de Deus, eles vão buscar apoio numa nação que historicamente é inimigo dela, né? Não tem lógica. Né? Não faz muito sentido esse recurso, né? E nós vamos ver aqui no contexto bíblico, né, ainda nessa primeira pergunta, quando Isaías ele chega diante de Acás, ali no capítulo 7, ele vai dizendo assim: tenha calma, ou seja, não faça nada precipitado. Isso. Não haja por impulso, não haja por emoção, acalme-se e não tenha medo. Estou lendo aqui Isaías 7,4. Que o seu coração não se desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegante. Então, a palavra que Isaías está levando para cá, ele está dizendo, trazendo aqui de uma forma mais simples essa palavra. Ali não tem tanto fogo quanto parece ter. Não dá para confiar nisso. Porque é só os restos de lenha fumegante. É mais fumaça do que fogo. Então, não faz nada precipitado. Acalma o teu coração. Coloca a tua confiança em quem vai te dar a vitória. E Acás escuta aquilo, parece que eu vejo, né? Coloca a tua confiança em quem vai te dar a vitória. Pô, daqui a pouco, para chamá-los assim. E aí, o que o Acás, ele ainda faz mais, além de recusar, buscar auxílio em Deus, ou reconhecer que o auxílio viria do Senhor. Ele vai, faz sacrifícios aos deuses assírios, ele chega no templo do Senhor, destrói os utensílios, fecha a casa do Senhor e ele ainda multiplica os altares aos deuses pagãos por toda Jerusalém. E como não bastasse, por toda a Judá, fazendo como fosse uma afronta ao convite de resgate, ao convite de auxílio que o Senhor Deus estava dando através da advertência, do alerta do profeta Isaías. Então eu fico pensando assim, quantas vezes em nossas vidas nós não observamos essa simples palavra. Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Às vezes surgem as situações em nossa vida e nós fazemos as coisas de maneira emocional, de maneira não racional, impelidos ali por uma emoção, por um sentimento, e acabamos pecando, errando, trocando os pés pelas mãos, como dizemos,
Mas Isaías ele vai trazer essa orientação. E, em primeiro lugar, antes que Acaz faça qualquer coisa, olha, tenha cuidado, acalma o seu coração. Né? E é uma coisa que eu costumo dizer, não podemos fazer nada de forma precipitada. Está em dúvida? Ore. Está em dúvida? Consulte ao Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus que responde, é um Deus que fala. Ele vai nos ajudar. Assim como ele estava na intenção de ajudar o rei Acaz nessa situação. Né? Por isso que é sempre interessante, né? É Emmanuel, Deus dizendo assim, eu estou aqui, eu estou presente. Né? Confie em mim, é só confiar em mim. Né? Caminhando aqui um pouquinho, pastor, olha, então, nós temos esse cenário, está Acaz, Israel e a Síria havia feito uma aliança contra Judá. Judá, ao invés de depositar a confiança no Emmanuel, no Deus presente, vai buscar ajuda na Assíria, vai se corromper, vai sacrificar aos deuses estranhos, vai fechar a casa do Senhor, vai levantar altares, tudo isso Acaz faz. Ei, por que Acaz e a nação de Israel, de acordo com o Senhor, de acordo com o profeta Isaías, por que Acaz e toda a nação de Israel não deveriam temer os seus inimigos e nem buscar proteção entre os seus inimigos? Por quê, pastor? Essa pergunta aí, ela é bem interessante, pessoal, porque o que acontece? Em primeiro lugar, eles não deveriam buscar esse recurso, não deveriam buscar esse auxílio com uma nação historicamente inimiga. Primeiro porque é uma atitude irracional, não fazia nenhum sentido em buscar esse auxílio. Né? E, em segundo lugar, os assírios, eles não eram uma nação que em algum momento foi uma nação aliada, e também a lição vai nos trazer algumas informações externas ao livro de Isaías, né, com algumas passagens ali em Crônicas, que eles eram uma nação que não era uma nação confiável. Eles não costumavam manter aquilo que haviam firmado. Então, muito provavelmente, haveria algum dano que eles iriam sofrer firmando essa aliança. Além, é claro, de abandonar completamente o Senhor. Além de abandonarem e se voltarem contra o Criador. Né? Então, por isso que eles não deveriam buscar essa proteção nos assírios. Né? E eles não deveriam temer o inimigo pelos simples fatos de que Deus ele estava ali presente para socorrer, estava ali presente para lhes auxiliar, e havia também um fato que o Senhor Deus já havia dado outras indicações de que se eles se arrependessem, se eles se voltassem, eles seriam julgados conforme as suas ações, conforme as suas atitudes. E se houvesse atitude de arrependimento e se voltar para Deus, Deus certamente os livraria. Que essa mensagem é muito interessante, né? Porque Isaías está lá com Acaz, o inimigo está à espreita, ao invés de colocar a confiança em Deus, coloca na Síria, e é exatamente isso que você disse, né, pastor Marcos? Deus está falando assim, ó, não adianta vocês confiarem na Síria, a Síria não é confiável. Na realidade, a gente vê que a Síria, ela foi usada por Deus, em alguns momentos, como um instrumento de punição, né? Tanto para Israel quanto para Judá. Né? Quando essas nações se rebelavam, Deus trazia os assírios, e lá vai, de alguma forma, como um instrumento, né, de punição para essas nações. Né? E próprio Israel, né? Deus fala assim para Israel, que Israel está se aliando com a Síria para guerrear contra os seus, digamos assim, enquanto eles não tivessem nenhum tipo mais assim, de convívio social. Mas Deus fala assim, ó,
Israel faz isso por causa da sua soberba, né? Por causa da sua arrogância. Eu vou abater. Eu vou abater. E de fato, depois Deus vai usar a própria Assíria para fazer todo o cativeiro, né? Na questão toda. Mas vamos entrar um pouquinho aí no cativeiro assírio, né? A Bíblia fala que são apresentados alguns momentos nos quais Deus testemunhou que estava presente entre o seu povo. Deus fala assim através de Isaías: olha, Israel será julgado, a Síria será julgada, serão castigados por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância. Não confie neles, não tenha medo de Israel e não tenha medo da Síria, porque eu vou trazer juízo sobre eles. Terceira pergunta nos fala mais ou menos, né, pastor, como que Deus trouxe esse juízo, né, sobre essas nações, né, tanto sobre a Síria como Israel, né? Pode ajudar a gente a compreender um pouquinho? Certo. Então, o que acontece? Nessa pergunta, nesse terceiro item, são apresentados aqui, no mínimo, 3 momentos em que Deus, ele se mostra e traz evidência que ele estava presente com o povo. E ele estava ali, realmente, sendo o Deus conosco, o Deus no meio do povo. E o primeiro momento foi quando Isaías, ele vai lá e proclama para Acaz que toda Judá, né, eles estavam com medo, com receio daquelas invasões que estavam acontecendo, daquelas guerras, e que seria invadida pelos assírios. Mas o Senhor, ele indicou que a disciplina, ela seria necessária porque o povo realmente estava, como o Senhor falou, ele estava extremamente soberbo, estava realmente abandonando e abrindo mão do amor de Deus, da salvação. Então, foi quando houve o cativeiro assírio, né? Então, o primeiro momento que Deus se mostrou que estava presente foi no cativeiro assírio, quando a Judá ela é invadida, né, pelos assírios. O segundo momento é quando a Síria, outra vez, né, vai lá e novamente invade, destrói o povo, né, se levanta uma vez mais contra a nação de Judá e os derrota novamente, né? E aí eles só vão nos trazer uma referência de mais ou menos a data do ano de 732. Posteriormente, né, Israel também acaba sendo invadido pelos mesmos assírios, pelas mesmas nações, pelos mesmos ditos aliados. Então, depois disso, nessas 3 etapas ali, Deus usou, né, essas nações, usou desses momentos para disciplinar o povo, para trazer um arrependimento e que eles pudessem identificar que, olha, realmente estamos errados, a nossa soberba não nos leva a nada, a nossa vida de indisciplina não é a maneira correta que estamos vivendo. Vamos retirar os altares dos deuses pagãos, vamos reabrir o templo, vamos tentar retornar a Deus. E com essa disciplina, com esses juízos que Deus estava trazendo para o povo, ou sobre o povo, era uma forma de ele deixar evidente que ele estava com o povo. Que ele estava, mesmo em meio a essa situação de juízo, Deus estava com eles, porque eles não estavam sendo exterminados. Eles não estavam sendo exterminados, eles não estavam sendo extintos, eles estavam sob o juízo do Senhor. Interessante, né? A gente pensa sobre esse cuidado de Deus. Pastor Marco fica pensando assim, né? Está aqui o reino norte, Israel. Aqui Samaria. Aqui é a capital de Samaria, no reino norte, Israel. Aqui está o reino sul de Judá, Jerusalém.
Jerusalém está aqui acuada, porque o reino norte, que é Israel, vai fazer uma aliança com a Síria, para os dois se juntarem para exterminar Judá. Ele vai, ao invés de ir para Deus, ele recorre à Síria, que é a capital é Nínive, né? Mas não é confiável. Daqui a pouco Deus vai usar a Síria, que vai invadir, os assírios vão invadir a Síria e vão invadir o reino norte de Israel, que é o cativeiro assírio. Interessante que esse cativeiro assírio em Israel, ele é tenebroso, né? Claro que qualquer cativeiro é tenebroso, né? Mas o reino de Judá, onde está Acais, no futuro, daqui a pouquinho, eles também serão cativos, mas não serão para a Síria, eles serão cativos na Babilônia. Da Babilônia, eles vão poder ter o curso, né? Lá na Babilônia vão ficar durante 70 anos, Ezequiel, tal, aquela coisa toda lá no cativeiro babilônico, né? E eles acabam tendo, eles conseguem se manter como nação. Mas nesse cativeiro aqui, que é interessante, que é o cativeiro assírio, eles não, tanto é que agora os assírios vão trazer moças de outras nações e vão trazer aqui para Israel, vai ter casamento, né? Vai pegar moças daqui, vai levar para outros lugares, eles vão ser misturados, né? Haverá uma miscigenação de raça, né? Por isso que os judeus que estão aqui no reino de Judá, eles não se dão com Israel, com aqueles que estão no reino do norte, né? Ou chamado de Israel, porque eles sabem que quem manteve mesmo a linhagem pura de Abraão e Isaac é aqui, porque aqui teve mistura, né, com outras nações, por isso os judeus não se davam com os samaritanos. Mas é interessante, né? Porque assim, aquilo que era uma ameaça, e Isaías estava dizendo que era uma ameaça, a Síria é uma ameaça, Israel é uma ameaça, mas Deus está dizendo, confia, daqui a pouco vai levantar a Síria e vai levá-los, vai arrasar com a Síria, vai arrasar com Israel, tudo no cativeiro, né? Com Deus não se brinca, né? O que ele fala, ele cumpre, né? Pastor Marcos, estamos aqui caminhando já para o final da nossa lição, mas eu gostaria de explorar um pouquinho aqui ainda a quarta pergunta, depois de pensar sobre esses reinos, né? Tanto de Judá quanto os demais reinos. Isaías prometendo um reino eterno, um reino de justiça. A gente sabe que plenamente isso nunca se cumpriu, né? Então nós temos aqui a profecia a respeito do Emanuel. Fala de um reino glorioso. Como que essas promessas se relacionam? Como que elas se cumprem? O que a gente pode aprender deste reino que Isaías fala a respeito do reino do Emanuel? Maravilha, professor. Então, o que acontece? Nós vamos ouvir falar dessa promessa, primeiramente, no livro do profeta Isaías, aqui no capítulo de número 7, entre os versos 10 e verso 16, nós vamos ouvir falar da promessa de que haverá o Emanuel. Depois, nós vamos no capítulo número 11, ouvir falar do reinado de paz que sairá deste Emanuel. Então, nós vamos juntar essas duas promessas, essas duas profecias, e a pergunta ela vai dizer assim, se elas estão se cumprindo ou elas se cumpriram. E nós vamos ver que quando Isaías ele vai aqui no capítulo 11 e fala, ali do tronco de Jessé sairá um rebento, de suas raízes brotará um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, e o Espírito do conselho, da fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Ele fala mais muitas características desse Emanuel. Nós sabemos que todas essas promessas, essas profecias que apontam para o Emanuel, elas começaram a se cumprir quando Jesus nasceu. Quando Jesus ele se fez carne, quando Jesus ele esteve aqui, surgiu esse menino, surgiu o rebento aqui do tronco de Jessé, né? Nós vamos pegar ali a linhagem de Jesus e nós vamos ver que realmente todas essas características e esses detalhes
do reinado do Senhor, alguns esperavam que fosse um reinado terreno, que não houvesse injustiças, um reinado terreno onde não houvessem divisões, não houvessem separações. Alguns ainda aguardam esse reinado. Alguns ainda acham que esse Messias irá vir. Mas se nós olharmos para o contexto bíblico, nós vamos entender que o reinado a qual Isaías estava falando, estava se referindo, era um reinado que não era para esta terra, não era um reinado comum, não era um reinado que seria executado nesta terra, assim como o reinado de Acás, de Uzias, de Manassés e de tantos outros reis, mas seria um reinado de duração eterna. E ali neste reinado de duração eterna é que nós poderíamos observar, aí sim, todas aquelas promessas de paz, de conciliações, de amor e de união, nós veríamos sendo consolidadas neste reinado eterno que o Emanuel, o Deus conosco, agora sim, junto conosco, nós estaríamos juntos com ele neste reinado eterno. Então, lendo Isaías 7, lendo Isaías 11, nós vamos ver que essas promessas, elas foram já iniciadas. Nós já estamos observando que o Senhor Jesus, ele veio, cumpriu ali o começo do seu ministério, nos abriu a porta, né? Para que nós tivéssemos já a oportunidade de desfrutar desse reinado eterno. Então eu acredito que essas promessas elas já começaram a se cumprir e algumas delas ainda nós aguardamos. Interessante, né? Eu acho que fica essa informação que os reinos vêm e vão, né? Eles vão. Agora nós temos, sim, de fato, aqui algo muito específico, né? Como você disse, né? Esse Emanuel, esse rei, ele é descendente de Davi. Isaías fala que ele teria um governo incomparável. Fala que era um reino de justiça, que é um reino de paz, que sobre esse Emanuel repousaria o Espírito do Senhor, né? E que nele todos formariam uma só nação, como você disse. Então, de fato, não é um reino simples, um reino transitório, né? Fala aqui de um reino eterno, um reino de Cristo, né? Que será na sua totalidade implantado depois do milênio, né? Um reino de glória. E nós observamos, né, pastor, dentro do contexto geopolítico atual, nós vemos algumas nações, de alguma forma, tentando organizar um reinado, um governo onde eu possa unir várias nações com propósitos em comuns e que essas nações que estão unidas naquele propósito comum, elas fiquem em paz. Mesmo com estes propósitos, nós não conseguimos ver essa união, esta convergência, né? Pegamos ali a OTAN, por exemplo, né? Pegamos outras instituições assim, onde que reúne grandes grupos de nações e entre os próprios membros há divergência, há divisões. E esse reinado eterno, esse reinado de paz que nós vemos, aqui vai ser bem difícil de se suster ou de acontecer por causa disso. Cada um com a sua ideologia, com a sua crença, com a sua forma de entender. Mas nós cremos que o Senhor Jesus, quando ele voltar, para estabelecer então o seu reino eterno, essas coisas não vão existir. Deus ele vai pegar e aí vai se cumprir aquilo que a gente tanto escuta, né? Que o povo do Senhor ele é um só povo, né? Aí tem as características. Ele é um povo santo, ele não diz de qual é a raça, não diz de qual é a nacionalidade, mas ele vai dizer que é um povo santo, é um povo zeloso, é um povo de boas obras. E este povo, santo, zeloso de boas obras, é o que vai estar neste reinado eterno. Interessante, eu fico pensando que alívio
que bálsamo o povo ouvindo dos lábios de Isaías a respeito desse reino, né? Eu estou falando um reino de paz, um reino de justiça, um reino de graça, e sendo governado por um rei justo, que tem o Espírito do Senhor, que ele governaria com justiça absoluta, e justiça no sentido mais pleno da palavra. Era um alento, né? Como a gente sabe que isso as nações não oferecem, que isso está falando a respeito do reino de Cristo, estamos caminhando, né, pastor Marcos, para lá, né? Mas ainda essas nações hoje, elas não cumprem com esse papel, elas não chegam lá porque todas elas formadas por pessoas que precisam de graça e misericórdia, né? Até lá, Deus está conosco. Eu gostaria aqui de encerrar, temos apenas mais uns minutinhos. Deus está conosco, mesmo estando nessa caminhada, nós não devemos temer os inimigos. Os inimigos, eles vão se alterando ao longo do tempo, mas os inimigos são reais. E Deus está conosco, que nós devemos ser fiéis à aliança que todos nós temos com o Senhor. E pedia, por gentileza, você resumisse aí em algumas palavras o qual é o chamamento de Deus, né, que espera de nós, a respeito de nós não temermos o inimigo e sermos fiéis à aliança com Deus. São essas duas questões, né, pastor? São dois pilares que caminham juntos. Enquanto nós não tememos o inimigo, para não temer o inimigo, eu tenho que saber em quem eu confio. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer exatamente isso ali no livro do profeta Isaías, capítulo 8, no verso 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Não devemos, então, temer outro a não ser o Senhor. E não é um temor de receio, é um temor de respeito, é um temor de reconhecer a grandeza do Senhor. E ainda para complementar, nesse item, no primeiro pilar, não tememos o inimigo, o salmista, no Salmo de número 118, no verso 6, ele nos apresenta assim: o Senhor está conosco, o que nos poderá fazer o homem? Se o Senhor está conosco, o que o homem ele pode fazer? E aí tem uma outra passagem que ela vai dizer, né? Não adianta eu temer o homem que mata o corpo, mas não fere o espírito. Eu tenho que temer a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no abismo. Então, nós temos que saber quem devemos temer, não temer o inimigo. E sejamos fiéis à nossa aliança, é o outro pilar, é o outro alicerce. Se nós permanecermos fiéis na aliança do Senhor, que a aliança do Senhor, ela não é uma coisa muito complexa, ela não é uma coisa impraticável, ela não é um conjunto de leis, de normas que nós não consigamos praticar. Mas se nós formos fiéis à palavra do Senhor, se nós formos fiéis e essa fidelidade for uma fidelidade com sinceridade, for uma fidelidade que realmente a nossa confiança e a nossa dependência esteja no Senhor, o Senhor ele estará conosco. E uma vez mais citando Salmos, lá no Salmo ele vai dizer assim, que o anjo do Senhor, ele acampa ao lado daquele que tem e os livra. Então, se nosso temor está no Senhor, os seus anjos estão acampados ao nosso lado e ele nos livra do Senhor. E sobre ainda fidelidade, confiança, nós podemos adicionar uma outra passagem que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, todo o restante, o Senhor fará. Então, se nós entregamos com confiança o nosso caminho ao Senhor, entregamos os nossos anseios, os nossos medos, os nossos receios ao Senhor, nós estamos entregando tudo ao Senhor. E quando entregamos com confiança, o mais, irmãos, Ele vai fazer, né? Porque Ele é o Deus que está conosco.
Que bênção, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque Ele está conosco, é só não temer o inimigo, né? E mantermos fiéis a Ele, né? Obrigado, pastor Marcos. Obrigado, meus irmãos e irmãs que estiveram com a gente. Eu vou pedir a gentileza do pastor Marcos encerrar a escola bíblica de hoje, lição número 4, com uma oração, por gentileza. Amém. Oremos então, uma vez mais, ao Senhor, meus irmãos. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, nós uma vez mais, ó Pai de amor, nós louvamos e glorificamos o Teu nome. Te glorificamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor ainda irá fazer. Te glorificamos, ó Pai, pela vida, pela saúde, pelo carinho e pelo cuidado. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que ela é poderosa, que ela é viva, que ela é salvadora. Pai amado, te louvamos por esses instantes que passamos aqui, diante de Tua presença, aprendendo da Tua palavra, dividindo, Senhor, o conhecimento sobre a fidelidade, sobre a importância de nos mantermos fiéis ao Senhor e reconhecemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Pai querido, nós te pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida dos irmãos que aqui estão conosco e sobre a vida de todo aquele, Senhor, que está ouvindo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo produza em nossos corações e no coração de cada um dos nossos irmãos a certeza e a convicção de que o Senhor sempre está conosco. Que o Teu Espírito Santo possa também nos auxiliar a sermos fiéis à Tua palavra. Por tudo assim, ó Deus, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcos, que Deus abençoe. Obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs, que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Antes de encerrarmos, olha, compartilhe o nosso link. Já compartilhou? Compartilhou o link da escola bíblica de hoje? Isso, se não compartilhou, por gentileza, compartilhe, tá bom? Coloca lá em todos os grupos do WhatsApp, coloca no seu Face, coloca no seu Instagram, coloca lá no X, todas as suas redes sociais, coloque, por gentileza, o link da Escola Bíblica do Sul, tá bom? Deixe o seu like no nosso programa e, por gentileza, se inscreva aqui no nosso canal TV Promessa RS. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.